Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Aliceia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para Nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens,
é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar, o discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso, quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito e pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligada, todo esse texto, né, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Eu acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui alguns momentos do nosso programa de direção espiritual a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual religioso se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar nessa purificação? De julgar fora
de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que são trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo o mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também, e aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, vou corrigir, o imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então, eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Vou fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil pro seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito? A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida quando a gente vive e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo. Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente.
É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele. Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer, a luta que você precisa travar, mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo. E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar o que luta. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados. É alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém. Hoje eu não tratei mal ninguém. Hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém. Hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém. Olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está, é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, não estou cansado. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho a mesa, eu recebo bem. Porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas. São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso?
Filho, não chora só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro do que quando alguém amorosamente fala: não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário. É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse: não chora, era justamente para você chorar, para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender para você não desistir delas. Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também. Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir. E você compreendeu. E você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez. O homem corajoso que Deus fez. E que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo. E a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, e a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo, e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem. Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Vó, manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus, ensine desde o primeiro momento da vida. Se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo.
partir de hoje, vai ter autoridade sobre os seus demônios, sobre os seus ódios, sobre seus ressentimentos. Nada de ficar guardando mágoa. Ah, mas é porque você não sabe o que ela fez. É melhor você não me contar, senão eu vou ficar com raiva dela também. Então não conta. Então joga fora as suas mágoas, porque uma pessoa que se ama não guarda mágoa. Não guarda. Porque mágoa é um sentimento estragado. Você guarda leite estragado dentro da sua geladeira? Não guarda. Para quê? A mesma coisa. Se você não guarda na geladeira, por que você guarda dentro de você? Põe para fora. Mágoa, ressentimento, perdoa logo. Não significa que você precisa trazer outra pessoa para a sua vida de novo, não. Às vezes, eu falei no início aqui, né? Às vezes é para você fazer a Roberta Miranda. Perdoa e diz: vá com Deus. Vá com Deus. Ainda dá um chutinho para ajudar. Põe para correr. Não tem que trazer de volta para a vida aquilo que fez mal para você. Jesus não mandou a gente guardar dentro de nós mágoa e rancor. Só isso. É isso. E este sorriso que você está me apresentando aqui, sabe o que ele é o resultado? Das muitas lágrimas que você chorou. Isso que traz você aqui hoje, o sorriso que você me apresenta, eu tenho certeza, são as lágrimas que você precisou chorar para dar conta de ser quem você é. Então, é nessa teimosia que você vai vencer. Não desista de você. Não desista das pessoas que você ama. Não desista dos seus sonhos. Porque as lágrimas que te trouxeram aqui te prepararam para uma vitória muito maior do que você já viu. O amor já selou. Deus não muda de ideia. Ele quer que você seja livre. Ele criou você para a liberdade. Mas agora há um trabalho a ser feito aí, um dia a dia, que nós chamamos de conversão. Conversão é um movimento que nos torna conscientes de escolher diariamente aquilo que nos liberta e de renunciar diariamente aquilo que nos acorrenta. Por isso que o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, sabe qual é? É você se amar. Não existe nenhum movimento de conversão sem que antes a pessoa recorde o valor que ela tem. Observe, o que Jesus fazia quando encontrava as pessoas perdidas era isso. Ele devolvia a elas a oportunidade de se olharem de um jeito novo. Ah, minha gente, nada pode ser mais bonito nesta vida. Depois de muitos erros, você voltar a se olhar de um jeito amoroso. Porque a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o amor próprio. E o amor próprio é a primeira instância do amor de Deus na nossa vida. Porque eu não tenho como amar você. Você nunca vai se sentir amada por mim se você não tivesse amado antes. Tente amar uma pessoa que não se ama. Tente convencer uma pessoa das qualidades que ela tem, se ela ainda não está consciente disso. É uma tarefa inglória você tentar amar uma pessoa que não se ama. Por isso que nós não podemos pensar a conversão fora da experiência de você ter uma experiência com você de autoconhecimento, de autorreconciliação e de escolhas que favoreçam o seu amor próprio. Você precisa se amar todo dia. Você precisa lembrar do valor que você tem, que às vezes você esquece, por causa dos relacionamentos tóxicos que nós temos. Às vezes você se cerca de pessoas que não têm um pingo de respeito por você. Às vezes você passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa que não tem respeito por você. É natural que você se esqueça do valor que você tem. Por isso que conversão é você voltar a olhar no espelho e encontrar a menina linda que Deus criou. Conversão é você voltar a se olhar no espelho e reconhecer o menino lindo que Deus criou. Deus não errou com a gente.
Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Os erros que você cometeu na vida não te transformaram num erro na vida. Não, a gente erra, eu não sou um erro. Você erra, você não é um erro. E às vezes, dependendo das pessoas que nos cercam, a gente esquece isso. Eu costumo dizer, minha gente, que a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida é amar e ser amado. Eu sei que é bom a gente trabalhar pelas riquezas que o dinheiro nos dá. Estude ao máximo, trabalhe, compre o que você tem vontade, realize os seus sonhos, mas não se esqueça. O que vai fazer você ao final da vida sentir que valeu a pena ter vivido, não foi o que o seu dinheiro comprou, foi o que o seu coração conquistou. E aí vem a maior riqueza que você pode ter: cercar-se de pessoas que querem para você o mesmo que Deus quer. Não é lindo isso? Você, depois de 40 anos de casado, olha para aquele homem, parece um gambá, uma capivara roncando. Aí você olha para aquela mulher, parece que ela caiu do caminhão de cebola. Aí você pensa assim, é uma graça eu poder dormir com o meu melhor amigo. Saber que o casamento se tornou o lugar da melhor amizade que você podia experimentar. Nada pode enriquecer mais você do que você ao final da vida descobrir que seus filhos escolheram ser seus amigos. A gente não pode ser amiguinho do nosso filho na hora errada. Na hora certa você precisa ser pai dele. Não tem essa história de ser amiguinho do seu filho. Não, seu filho precisa de pai. De um homem que diga não a ele, de um homem que estabeleça limites, de um homem que oriente, que não deixe ele fazer as loucuras quando ele não é capaz de decidir. Mas depois que o tempo passa, que a gente amadurece, que os filhos crescem, aí você tem o direito de ser amigo dele. Ele vai voltar quando ele quiser. E nada pode atestar mais que você deu certo na vida do que quando seus filhos escolhem voltar para estar com você. Isso é riqueza. E isso não é o dinheiro que compra não, viu? É a confiança que estabelece. E é aqui que Deus age. Porque quando Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, a gente tem os sentimentos certos em relação a nós. Porque o diabo, ele é especialista em desmoralizar o que a gente vive. O diabo adora acabar com a sua liberdade interior. E onde é que o diabo mais age? Em quem não se ama. Eu sempre digo isso. Se você mantém a sua dose de amor próprio em dia, resultado da sua conversão, o diabo não tem um pingo de chance na sua vida, porque ele não costuma poder fazer alguma coisa na vida de quem se ama. Quem se ama não se droga, quem se ama não se prostitui, quem se ama não se vende, quem tem respeito por si não se humilha. Qualquer porcariazinho de sentimento, a pessoa fica lá rastejando igual uma lagartixa. Pelo amor de Deus, lembra do valor que você tem. Ficar alimentando relacionamento tóxico, você merece muito mais, criatura. Olha para você. Conversão é isso. Conversão é você fazer a linha Roberta Miranda. Vá com Deus. Põe para correr quem te faz mal. Põe para correr quem não tem respeito pela sua dignidade. Tem bilhões de pessoas no mundo. Escolha estar ao lado daquelas que querem para você o mesmo que Deus queira. Olha só que maravilha. Você poder dizer isso. Tenho na minha vida pessoas que representam a presença de Deus na minha história. Tenho na minha vida pessoas que me ajudam a ser quem eu devo ser. Tem nada mais enriquecedor do que isso? Você se cercar de pessoas que querem o mesmo que Deus quer. O Senhor esteja convosco.
Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero que o Senhor renove em mim o meu amor próprio. E me conceda, Senhor, a graça de expulsar da minha vida os vícios que me fazem mal. Quebrar hoje, Senhor, a cadeia de todo mal, de toda maldição, de todo sentimento que possa ser contrário ao seu amor por mim. Hoje, Senhor, eu renovo diante do Senhor o meu compromisso de continuar, de não desistir e chegar ao ser humano que eu ainda posso ser. Livre de ódios, de rancores, de mágoas, e cada vez mais lindo, porque é assim que o Senhor nos quer: lindos, leves e santos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora do Amparo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta: por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar este momento. Mas, Padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar nesse momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável, porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa o tempo todo estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos precisar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, ou porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso? Ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar 20, 30, 40 anos? Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós, é que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade, é natural a gente querer o outro eternamente perto de nós, mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então, essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer é não compreender que o sofrimento é um processo normativo. Isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estávamos usando o termo aqui antes.
É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que, na passagem do outro, a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento, com sabedoria. Nós vamos morrer, todos nós vamos passar pela experiência da morte, e vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde, e vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade, e vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia, quando a gente entra nos vícios. Agora, tudo passa pela experiência da escolha. Isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado, porque durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades. Eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir, porque às vezes a gente reza pelo motivo errado, né? Pedindo a coisa errada, é que Ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo. A pessoa viveu uma vida inteira, trabalhou, né? E vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir. E aí? Mas e quando acontece? Acontece uma tragédia na nossa vida. Perdi um filho, padre. A morte de um filho é um fato muito difícil mesmo, porque é uma quebra da regra, né? A gente espera que um dia os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos. E deveria ser a regra da vida. Mas isso é quebrado o tempo todo. E aí a gente tem o processo contrário, que é muito doloroso. Eu estava dizendo, sabe, minha gente, eu tenho, não sei porquê, eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos. Acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim, e colocou essas pessoas no meu caminho, porque elas me fazem ser melhor. Eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho. Toda mãe, todo pai que precisou sepultar a sua cria, eu tenho profunda reverência por essas pessoas. Agora vejo também que quando existe a superação, que às vezes não consegue, né? Por causa de motivos muito diversos, às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida, esquece dos filhos que ficaram, esquece da vida pessoal, o casamento acaba. Quantas vezes você tem, por causa de perda de filhos, você acaba tendo a quebra do vínculo matrimonial? Por causa da maneira diferente de interpretar a perda, né? A maneira como a mulher interpreta a perda do filho, muitas vezes é diferente do marido. Enfim, são muitos conflitos que, se não bem acompanhados, geram até o final do casamento. Mas, por outro lado, quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto, consegue aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora, né? Como essas pessoas se tornam sábias. Como a perda de um filho, a morte trágica, a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme e seja um lugar de muita sabedoria. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço. É a dona Socorro e o seu Oswaldo. Mas eu encontrei com eles lá numa parada do Mar Morto, por acaso. Eles estavam lá. E a dona Socorro, uma mulher, chorando o tempo todo, falando para mim assim: Padre Fábio, eu perdi um filho de acidente e eu vim com o meu marido nessa excursão porque a gente tinha o desejo muito de encontrar o senhor e de agradecer pelo bem que o senhor faz na nossa vida. E aí começou a contar a história, o acontecimento. E eu achei interessante porque ela virou e falou assim: desde que o meu filho morreu, nem o meu marido, nem eu conseguimos mais falar o nome dele. A gente sempre fala o nosso filho que morreu. E aí eu escutei aquela história toda, e aí eu perguntei para ela: mas como é que chamava o filho da senhora? Aí ela me olhou assim assustada, como se estivesse buscando uma palavra, um nome que estava enterrado, sabe, há muito tempo dentro dela. E ela puxou e falou: Oswaldo Júnior. E começou a chorar muito. E à medida que ela chorava, ela repetia o nome dele: Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior, foi dizendo.
E eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora. Ela falou: eu estou conseguindo, padre, eu estou conseguindo falar o nome dele. Será que o Oswaldo Júnior, que a dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome, tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica? Será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida num sofrimento que ele foi embora? Aí você tem o fruto da ressurreição. Quando essa mulher é capaz de reagir, quando esse homem é capaz de reagir, essa família é capaz de reagir, e ao dizer o nome, ser capaz de fazer com ele um compromisso. Nós vamos viver, nós vamos superar essa dor. Nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar. E para mim, a experiência da dona Socorro e o seu Oswaldo, naquele lugar, é de ressurreição. Voltar a ter a oportunidade de dizer o nome do filho, voltar a ter a oportunidade de sorrir, de contar história e de rir daquilo, porque num determinado momento eu brinquei e falei: ô, seu Oswaldo, vem aqui. Aí a dona Socorro: meu Deus, se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome. Coisa de gente simples que cativa a gente. Aí ríamos. E aí começávamos a contar isso. Eu falei: me conte a história desse Oswaldo Júnior, dona Socorro. Aí ela começava a contar como ele era, destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é. Sofrida, sim, mas guardiã de uma memória que não a derrota. Transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota, de fracasso, mas como instrumental de vitória. Eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa. Eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento. Na história da dona Socorro e do senhor Oswaldo, eu pude identificar que nós temos, sim, a oportunidade de superar. E de dizer a palavra mais difícil. E assim como a gente diz a palavra mais difícil, a gente dar o passo mais difícil. Nunca permitir que a morte nos mate também. Sofrer nós vamos sofrer, minha gente. Mas eu acredito que do sofrimento é preciso nascer uma superação. E é assim que a gente vai. Perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida, aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? E são muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos a perda, se soubermos viver o processo de perder.
Pode ser que hoje você esteja angustiado porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que Ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar. É que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. A providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, esse dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que este ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar, para que
que o outro respire do seu lado é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas. Mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Queria aproveitar, outro dia eu recebi um e-mail, não tenho ele aqui em mãos, mas eu me recordo que a pessoa estava questionando um trecho da minha pregação lá em Belo Horizonte. E a pessoa dizia que que foi muito bonito tudo que eu falei, mas que eu coloquei uma dúvida no coração dela. Eu estava dizendo que o que nos salva não é o tanto de vezes que nós vamos à missa, mas é o tanto de vezes que o amor demora dentro de nós. Então ela estava me questionando se eu estava relativizando o valor da Eucaristia. De maneira nenhuma, né? O que eu estava dizendo é que o valor da Eucaristia não está no quanto nós repetimos o gesto, mas é no quanto o gesto demora dentro de nós. Mesmo porque um conceito interessante, minha gente, da liturgia eucarística, da teologia que a liturgia nos ensina, é que a missa não termina. A missa é processo de continuidade. O que tem fim é a celebração. Tanto é que o padre nos despede assim: vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A missa não tem. Eu me lembro que quando era criança escutava a comentarista dizendo isso, e o padre às vezes também dizia: a missa não terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um jeito de nos ensinar que o momento celebrativo ele é apenas um início daquilo que se estende na vida. Tanto é que é cíclico. O ofertório é o momento em que a gente mais entende o processo cíclico da celebração, porque ele é o momento em que nós trazemos as oferendas, isto é, aquilo que é a matéria-prima da vida a ser celebrada. No pão e no vinho estão todas as nossas atitudes que nós queremos que sejam transformadas, todos os nossos ódios, todos os nossos rancores, que nós queremos, junto com o pão e o vinho, sejam transformados no corpo e o sangue de Cristo. É o que o filósofo chamava, tem lá de Chardin, chamava isso de cristificação do universo. Era bonito que ele compreende todas as realidades, da mais simples à mais complexa, como um processo semelhante. Toda essa realidade está em processo de evolução. E ele faz a reflexão cristã, né? Ele foi até muito combatido durante muito tempo, mas depois reconhecido como uma reflexão válida, que tudo aquilo que é evolução é cristificação, é processo de aperfeiçoamento. Então a matéria-prima que está sobre o altar é a cristificação. Tudo aquilo que eu coloquei como humano agora vai ser cristificado. E aquilo no final da celebração, no momento em que nós comungamos, é devolvido a nós. Aí a expressão bonita de Santo Agostinho: cristão, torna-te o que és. Recebe aquele que tu és, o Cristo. Então veja bem, o canto de entrada, a celebração, a apresentação das oferendas, o verdadeiro ofertório, depois a comunhão e a continuidade. Veja que é cíclico, a missa não termina.
Aí a gente vai vivendo e à medida que a gente vai perdendo o significado do que é Cristo, a gente volta para celebrar de novo. A gente volta para nos recordar. O que acontece no momento celebrativo não é nada mais, nada menos que fazer memória, é recordar o compromisso que dali nasce. Então, minha filha, eu não estou em nenhum momento banalizando, pelo amor de Deus, eu nem posso fazer isso porque esse é o centro da minha vida. A Eucaristia é o centro da minha vida. O que eu digo é que não basta a gente estar todos os dias se a gente não continua essa missa na nossa vida. O que vai verdadeiramente nos salvar é isso, é o quanto que a missa demorou dentro de nós, isso é, o quanto que o meu coração aceitou o processo da cristificação e o quanto essa missa teve efeito na minha vida, no meu coração. Olha, eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu acredito que na minha vida, 70% das missas que eu participei, eu não participei com esse sentido. Ela terminou e terminou mesmo dentro de mim. O rito terminava e terminava mesmo dentro de mim. Não havia repercussão na minha vida. Mas quanto mais cresce a nossa consciência de que a missa é um acontecimento que não termina, maior será a qualidade da nossa vida cristã. E mesmo porque, já falei disso aqui também, nós não celebramos outra missa, não. Houve uma única que aconteceu na história. A única missa celebrada no tempo foi a que Jesus celebrou, a última ceia. Tudo mais é continuidade da única missa celebrada pelo Cristo. Eu, como padre, eu legitimo a presença do Cristo no momento da celebração, mas eu não estou fazendo outra missa, não. Eu estou apenas estendendo o braço em direção daquela única que aconteceu. Nós precisamos de muita poesia para entender Jesus, viu? Isso é poética, isso é arte de poesia. Entender que uma coisa, que um acontecimento não cabe no tempo, ele se estende de tão grande que ele é. Então, assim como eu estendo os braços em direção a um fato que me tocou profundamente e eu consigo senti-lo de novo na minha vida, isso é fazer memória, isso é você recordar atualizando na sua vida. Então, aquela única missa celebrada pelo Cristo com seus discípulos continua acontecendo na história cada vez que nós nos reunimos para recordar o que foi. E aí, então, eu tomo posse de tudo aquilo que é a continuidade de Deus na minha vida. E esse é o significado da celebração eucarística que nós celebramos. É nos potencializar, é colocar dentro de nós a dinâmica do Cristo no tempo e na história. Cada missa participada tem que ser um motivo a mais para o Cristo continuar vivo na história através de mim, através de você. Caso contrário, é rito morto, que não modifica absolutamente nada. Se você não permitir que a missa lhe coloque na circularidade dessa celebração, ela não acontece dentro de você. Você apenas cumpriu um preceito. E cumprir preceito foi justamente o que Jesus condenou no seu tempo. Jesus condenou com radicalidade toda e qualquer forma de religião que estivesse presa no rito. Ritos não salvam ninguém. O que salva realmente é aquilo que o rito desperta. Se não despertou, se você não se envolveu com o que você celebrou, Deus não teve chance naquele momento. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.